Galerinha do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo do horário que você estiver então acessando esse vídeo. Turma, eu estou fazendo, esse no caso aí vai ser o segundo vídeo, né? Sobre a evolução. O primeiro foi sobre a evolução humana, da criação desde o Australopiteco até então ao Sapiens, né? Ao Sapiens sapiens, como somos nós, né? E hoje eu vou estar falando sobre a evolução das espécies, né? Fazendo um apanhado por cima apenas, né? E eu vou estar usando como base, o texto base meu vai ser por Samuel Branco, né? O Samuel Burgel Branco, né? A evolução das espécies. Aqui nesse livro até ele fala, né? O pensamento científico, religioso e filosófico, né? Ela é uma edição da editora Moderna, né? Da editora Moderna. É, coleção polêmica, né? Esse livro é esse aqui, ó. Acho que deu para ver bem, né? Aí se vocês, o assunto geral, se você observar bem aqui em cima, vai estar escrito polêmica, né? Porque realmente é um assunto polêmico, porque são duas linhas de pensamento, duas linhas de raciocínios, né? Uma diferente da outra, tanto a científica como a religiosa, né? E entra também a filosófica, beleza? Então, apresentação, eu sou Denilson Barbosa, professor de História. Vem comigo então. Bom, galera, no vídeo anterior, nós falamos então sobre o Australopiteco, sobre o Homo erectus, o Homo sapiens, o Homo erectus, o Homo habilis, né? O sapiens e o sapiens sapiens, que somos nós. Bom, muitas das vezes nós falamos, por exemplo, sobre a evolução, ou então evolução das espécies. O que vem a ser a evolução das espécies? Porque algumas pessoas dizem que Charles Darwin defendia de unhas e dentes que o homem havia vindo do macaco. Como eu volto a afirmar novamente, não é uma verdade, né? Não é uma verdade. É a verdade que Charles Darwin ele estava falando da evolução, porque tudo na vida existe, ela se baseia na evolução. Vamos dar um exemplo físico, né? Tanto de orgânico e inorgânico em geral, né? Por exemplo, a evolução humana, por exemplo. Nós, até o tempo que o Brasil foi descoberto, né? Foram descobertos quando os portugueses aqui chegaram, eles chegaram em caravelas. Hoje não se usa mais caravelas, mas naquela época era necessário, né? Hoje, no caso, são barcos poderosos, né? São navios que carregam toneladas e toneladas de peso, movido a turbinas, né? Alguns deles nem usam mais óleo diesel ou gasolina, usam a força nuclear para poder se mover. Então, tudo isso é evolução, assim como nós também. Pode ver que no início do século, as mulheres, por exemplo, elas eram mais castas aos maridos, né? E elas não tinham autoridade sobre o próprio corpo, ou ela não tinha autoridade sobre políticas, né? E hoje não, hoje elas ganharam o espaço dela, foi uma conquista, certo? Mas é uma evolução, é uma evolução. Então, Charles Darwin, ele queria dizer que existia a necessidade da evolução. Por exemplo, numa ilha, estava assim, estava grudada no continente, né? Aí, com o movimento das placas tectônicas, esse pedaço de terra ele se separou e se transformou numa ilha. Bom, o que aconteceu? Essa ilha que ficou ali reservada, ela tinha, no caso, uma espécie de jararaca, né? Uma espécie de jararaca, que é uma víbora, né? Aí essa víbora, ali da ilha, ela tem um veneno muito poderoso. Quando ela chega a picar um pássaro ou um animal, esse animal morre imediatamente. Ele não vai morrer lá na frente, ele morre na hora, né? O veneno dela é muito poderoso. Mas só que essa víbora é a mesma que está no continente. Só que a do continente, ela pica um pássaro, o pássaro voa e vai muito longe e cai. Ela vai atrás, mas só que ele leva bastante tempo, voa longe, né? E se essa víbora do continente for colocada na ilha, quando ela picar o pássaro levanta voo e morre lá no mar. Então ela morre de fome.
ela precisava de um veneno que fosse mais eficiente. Então ela foi evoluindo. Ou seja, ou ela pica o animal e o animal morre na hora, ou então ela morre de fome. E com essa necessidade, então, somente os mais fortes foram sobrevivendo. Somente a espécie dessa jararaca que tivesse o veneno mais forte conseguia sobreviver. Então, dessa maneira, ela foi passando esses genes de uma geração para outra e foi modificando. Chegou num ponto que hoje ela é super poderosa em relação a isso, né? Ela tem um veneno muitas vezes mais poderoso, mais potente do que o da mesma espécie contida lá no continente. Então isso foi uma evolução. Charles Darwin nas Ilhas Galápagos, por exemplo, ele encontrou ali várias espécies, né? Inclusive algumas espécies de pássaro que ele identificou pelos bicos, né? É a mesma espécie de pássaro, mas só que uns têm os bicos diferentes do outro, né? Os bicos dele já são mais para romper carcaças, o outro já é um pouco mais fino. Por que isso aí? É adaptação. Ou ele se adapta ou ele morre. Como houve a adaptação, então essa adaptação desse novo ser vai passando de geração para geração, né? Na evolução das espécies também, conta até a necessidade humana. O homem, por exemplo, se você não evoluir, você fica para trás. Olha os estudos hoje, vamos se colocar. Se você não quer estudar, se você não quiser, se você não quiser estudar e não quiser se desenvolver através do estudo, você fica para trás. Se você estuda, você está então está se atualizando, você está fazendo parte da evolução. Porém, se você não estuda, você já ficou para trás. Quer dizer, somente os mais fortes vão sobreviver. Você vai estudando, você vai ter mais facilidade de conseguir alcançar o objetivo que você precisa, né? Se você levar pelo lado material, é exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Então, a evolução das espécies é simplesmente isso aí. É uma adaptação humana a cada dia, né? A cada dia. Mas o porquê que a igreja ela se contrapõe tanto contra a ciência e a ciência se contrapõe tanto contra a igreja? Eu já vi vídeos, por exemplo, de pessoas religiosas ridicularizando a ciência ridicularizando a ciência. Por sua vez, a ciência ela tenta se explicar, mas ela não existe um espaço. Ela não existe um espaço para que haja essa explicação. Por quê? Porque as pessoas tendem a querer estar impondo apenas aquilo que ela acha que é real, que é verdadeiro. Certo dia, numa convenção, nós estávamos em um monte, no monte aqui no Mato Grosso do Sul. E em cima daquele monte, eu observei, como historiador, eu observei que a lava que montou aquele monte, ela saía de dentro para fora, ela estava solidificada, ela é pedra, mas ela guarda ainda a imagem que aconteceu, que saía de dentro para fora, você percebia que ela saiu de dentro para fora e escorreu pelas encostas do monte. Né, pelas encostas do monte. E isso foi em vários pontos diferentes. Eu consegui observar ali uns três lugares diferentes. Fantástico, você vê assim e vê como que ela escorreu. Ela solidificou, mas ela ficou a marca, ficou registrado ali, né? Então as pessoas não conseguem entender que o mundo também houve a evolução. O mundo, para ser o que ele é hoje, ele se evoluiu, né? Porque as pessoas só querem saber aquilo que elas acham que sabem, né? Por exemplo, essa mesma pessoa que estava falando sobre o lado negativo da evolução do mundo, ele não acredita também, por exemplo, nas eras cambrianas, por exemplo, que foram a primeira explosão biológica na Terra, né? Então, muitas vidas, né? Muitas vidas foram formadas ali, né? E essas vidas, no caso, morreram, que muitas dessas árvores, por exemplo, daquela época, são os carvões que funcionam nas caldeiras hoje, né?
E essa pessoa também, eu cheguei até a perguntar de maneira ridícula, né? Porque eu falei, mas qual é o. Você veio para cá de bicicleta? Não, eu vim para cá de carro. Ah, é o seu carro? É meu carro. Eu falei, ele é movido a quê? Ele é movido a gasolina. Eu falei, mas querido, a gasolina é o quê? A gasolina é um combustível fóssil. É a prova confidente da existência dos fósseis passados. Mas só que houve a evolução diferente. A evolução foi fazendo o quê? Ela cozinhou durante milhões de anos todo aquele, tudo aquilo que ficou para trás ali, enterrado, para que fosse então esses combustíveis que nós usamos hoje. E aquelas espécies que conseguiram sobreviver àqueles cataclismos são então essas espécies que vivem nos dias de hoje. Mas como fazer acreditar se a pessoa fecha os olhos para a ciência e quer acreditar apenas naquilo que ouviu? Né? Mas a ciência ela explica então que quando você fala de evolução das espécies, porque até mesmo para que venha a acontecer uma fossilização, ela tem que ter condições exatas. Né? Para você ter fóssil, ele só acontece mediante o cataclismo. Sem isso não existe fossilização, porque a partir da hora que a pessoa morre, ou então o animal morre, ou a planta morre, então tem que haver uma catástrofe, porque senão ela é decomposta. Os organismos decompositores, eles estão aí. Vamos se colocar, se o meu corpo morre agora, né, o Denilson acaba morrendo, né, esse corpo ele vai ser decomposto em poucos anos. Poucos anos não vai ter mais nada, apenas ossos. E se passar mais alguns tempos, até os ossos se acabam. Já para que haja uma fossilização, não. Ela tem que haver a morte do indivíduo, no caso, vamos se colocar eu como exemplo. Morri. Então, automaticamente já é coberto por uma lama. E aquela lama ali, ela tem que ter as condições exatas. Né? Exata para que os micróbios decompositores, eles não entram ali e decompõem. Então ali vai haver uma transformação, aonde é osso, vai se transformar em outra matéria, a matéria geológica, no caso, talvez silício, né? Então vai haver uma troca. Então isso é fossilização, né? Mas só que isso é guardado até os dias de hoje. Mas só que as pessoas olham isso, as pessoas que têm a mente voltada apenas para a religião e não querem entender o lado ciência, então ela se prende apenas a olhar aquilo que ela quer acreditar, né, e ignora o lado da ciência. Por isso então que Samuel Murgel Branco ele estava falando, ele falou sobre esse livro aqui, Polêmicas, coleção Polêmicas, justamente por causa disso, porque a tendência humana é querer mostrar aquilo que ela sabe e não mostrar aquilo que tem que ser discutido, falado e olhado as duas partes. Né? Então, e nesse mesmo pensamento, né? Você pode olhar aqui no Mato Grosso do Sul, que aqui nós temos minas, minas de calcário, né? Minas de cal, né? Minas de cal, minas de calcário. Temos aqui relevos aqui, que em cima dele contém grande quantidade de conchas marítimas, né, provando então o movimento das placas tectônicas através dos séculos, né, através do século, porque o calcário ele é feito das conchas do mar, né, é um depósito, assim como também aqui também existe grandes depósitos de ferro. Os depósitos de ferro só pode acontecer no mar, porque ele estava coberto, né? Estava coberto de água. Então, com a entrada do oxigênio lançado pelos extrematólitos, então aquele ferro que estava suspenso na água, ele foi, ele foi se transformando, oxidando, né? E aquela oxidação fez com que ele descesse para o fundo e formasse então grandes minas ou amontoados de ferro, que são as minas hoje que estão aqui na superfície. Então tudo isso aí mostra, a evolução, né? O mundo todo está em evolução,
né? Nós estamos em evolução contínua, né? Não, muitos também não querem acreditar, mas eu não há parte que eu não gostaria de tocar, né? Que não foi para isso que eu fiz esse vídeo. Eu estou fazendo esse vídeo, né? Mas até o ser humano ainda, nós estamos modificando a cada dia. Por exemplo, os computadores, quando começou os computadores, eles eram fracos. Hoje são computadores super poderosos. Por exemplo, quando nós falamos, por exemplo, do ano de 1975, né, para cá, né, naquela época lá, jamais eu imaginaria que você pudesse ter uma câmera dentro da sua própria casa. E isso hoje é nossa coisa comum, né? Naquela época também. Então isso foi evolução. Assim também como nós evoluímos. Naquela época, você podia entrar para as forças tendo apenas o 6º ano. Hoje não, hoje você precisa ter pelo menos já a faculdade de direitos para você poder ingressar. Então isso é evolução também. Naquela época, as crianças tinham uma outra mentalidade. Elas brincavam com carrinho. Hoje não, é diferente. Hoje qualquer criança, ela prefere um celular de alta geração. E se você der um celular que não tenha boa qualidade, ela não vai querer. Então isso é evolução. Então todo o mundo está evoluindo constantemente. Aonde isso vai terminar, nós não sabemos. Alguns, se você quiser olhar pelo lado bíblico, o pessoal fala que é o final do mundo. Mas eu ainda continuo acreditando que essa evolução ela vai continuar. É perigoso? É, porque ela está sem controle. Já não tem mais controle, né? A vida passou a ser apenas um objeto na mão daqueles que não quer saber dos estudos, né? Que não quer saber da verdadeira motivação da vida, né? Então é uma coisa muito perigosa. Mas isso faz parte da evolução humana, né? Faz parte da evolução humana. Assim como no início do século, no século XX, o início do século XX, um pouquinho antes, o carro, por exemplo, era aqueles carros comum que desenvolvia 20 km por hora, 30 km por hora, às vezes a poderosa Baratinha, que era um carrinho pequeno, que desenvolvia a alta velocidade de 50 km por hora, né? Hoje tem carro que atinge 400 km por hora, 300, né? São carros super poderosos em relação... Mas só que aqueles carros daquela época atendia aquele momento, né? Esses carros de hoje, como a cidade cresceram muito e as estradas são melhores, então hoje esses carros atendem à necessidade de hoje, assim como os aviões daquela época, né? O 14 bis, né? De Alberto Santos Dumont, ele atendia à necessidade daquela época. Hoje, os poderosos aviões a jato que ultrapassam a barreira do som, com muita facilidade, eles atendem a necessidade de hoje. Então, isso também é evolução. Então, a evolução das espécies, ela é contínua, não só nas espécies, mas como em tudo aquilo que existe no mundo. É uma evolução contínua, né? A igreja gostaria, por exemplo, de que tudo fosse voltado apenas para a Bíblia. Sou um homem voltado a Deus, sim, com certeza. Mas eu não posso ignorar a ciência também. Eu não posso ignorar a ciência também. Porque se eu não tiver Deus no meu coração, segundo o meu desejo, ou melhor, segundo o desejo do coração de Deus, aquele que eu quero acreditar, então eu me perderia nesse universo todo. Eu me perderia nesse universo todo. Então eu tenho que ter a minha crença confirmada. Contudo, eu não vou ignorar a ciência. Não posso ignorar a ciência, porque a ciência, ela é fato, ela está aí. E a adoração minha em relação a Deus são a coisa segundo a Bíblia, né? Que fala que são coisas daquilo que eu espero acontecer, que eu sei que vai acontecer, mas que não aconteceram, mas eu tenho a plena convicção de que vai. Isso é fé, né? É fé. Mas só que na grande atualidade nós estamos falando de ciência, nós estamos falando de fato, né? De fato. Quando o assunto é ciência, tem que ter fato, é algo que realmente vai acontecer, né?
algo que realmente vai acontecer baseado na ciência, né? Baseado na ciência, nós sabemos se vai ter uma tempestade, baseado ou não, ou se vai fazer sol, isso é meteorologia. Baseado na ciência, nós sabemos se vai ter grandes terremotos ou não. Tudo é baseado na ciência. Então, tudo isso aconteceu através da evolução humana, né? Através da evolução humana. Tudo aquilo que existe é através da evolução. Não adianta, não existe outro caminho. Às vezes as pessoas não querem acreditar, mas tudo que existe evolui. Evolui, aprende mais, melhora e vai melhorando. Às vezes nós melhoramos com erros, né? E pode ter certeza de uma coisa, que grandes coisas aconteceram com boas intenções, né? E também terríveis coisas aconteceram também com boas intenções. Mas continua a evolução, porque nós vamos aprendendo com nossos próprios erros. No vídeo anterior eu falei que se nós deixássemos, por exemplo, se nós caíssemos numa ilha, por exemplo, deserta, onde só tinha pedra e árvores, né, automaticamente nós íamos voltar à época do Homo habilis. Por quê? Porque nós íamos ter que ter ferramenta. E qual seria a nossa ferramenta? Nós íamos ter que pegar aquela pedra, lascar, fazer um corte dela, montar uma machadinha de mão, né, e começar a trabalhar como Homo habilis. Nós íamos ter que fazer. Novamente, se hoje terminar toda a energia do mundo, por exemplo, luz elétrica, combustíveis, tudo, a Terra automaticamente ela vai retroceder. Automaticamente. Por isso, então, essa busca constante, essa evolução constante de energia, energia fóssil, depois veio, no caso, buscando os combustíveis, no caso, o álcool, por exemplo, né, que é renovável. Então, essa busca ela é constante, porque para que isso não venha a acontecer. Porque automaticamente, se o mundo ficar sem energia, todas as pessoas vão voltar novamente à idade do Homo habilis, o Homo de habilidades de fazer ferramentas novamente, né? Com certeza vai estar um pouco melhor do que antes, né? Com certeza. Mas voltaríamos àquela época, com certeza, né? Aí, então, prova que tudo aquilo que nós aprendemos, ela ainda está presa dentro de nós, né? Toda a sabedoria, toda a inteligência, tudo aquilo que nós já passamos, que foi evoluído, são melhores, com certeza. Mas só que as experiências antigas pelos nossos antepassados, a experiência antiga por aqueles que já viveram antes, ela volta, ela está presa dentro de nós. Então, automaticamente, ela não vai dar um norte, ou seja, você não vai se perder, né? Beleza? Então, galera, eu estou parando por aqui, então, tá? Então eu volto a minha referência nisso aqui, então, a evolução das espécies, né? Em Samuel Mugel Branco, né? Então fica aqui, esse aqui é um livro que eu estou apresentando, né, para ser lido. Acho muito interessante. E ele vem, no caso, essa aqui, no caso, é a segunda edição, tá? E eu agradeço então a você por ter ficado comigo até agora, viu? E se você gostou do vídeo, dá um like aí. Se inscreve no canal para poder estar ajudando o canal do professor Denilson. Beleza, então? Galera, um abraço e até o próximo vídeo, então. Beleza? Até mais.